Continuando o que nós começamos a semana passada, e creio que ainda vai mais um tempo, porque se nós formos olhar ao que está acontecendo hoje no mundo, as forças do mal, o inimigo, ele tem de todas as formas tentado, buscado, todos os subterfúgios em leis, fora de leis, por pressão ou por amizade, ele tem buscado implantar o seu reino. E das formas mais diversas possíveis. E a última e grande investida dele, quer dizer, faz tempo já, mas agora realmente se lançou a alcançar o seu objetivo, é em cima da desestruturação da família. Porque desestruturando a família, acaba com a sociedade, porque bem sabemos que a família é a célula máter, a célula mãe, é a primeira célula da sociedade. Sem família não existe sociedade, mas sim uma grande bagunça. Então ele tem de todas as formas tentado desestruturar a família para que ele possa implantar o seu reino. E nós, como igreja, começamos a ver a semana passada, nós como igreja estamos aqui para quê? Para desfazermos as obras do diabo. E antes que Cristo subisse, fazendo apenas um resumo da semana passada, ele declara ali em Mateus 28, o verso 18, parte B, 19 e 20, que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Jesus é o cabeça da igreja. Então nós somos o corpo de Cristo. Então por isso ele diz, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Agora pare e olhe para a sua vida. Quantos anos vocês têm de cristão? Quantos discípulos você já fez? Quantas pessoas você trouxe a Cristo? Não fazer com que ela faça uma oração de entrega e deixe ela, já aceitou a Cristo, maravilha, glória a Deus. Não. Quanto tempo se leva para fazer um discípulo? Quanto tempo se leva para fazer um discípulo? A vida toda. A vida toda, um discípulo, ele não fica pronto. Então, aquele que você ganhou, você é responsável por levar ele pela vida toda. Você é responsável. Vamos dizer, uma criança, nasce uma criança, ela nos primeiros anos de vida, ela depende totalmente dos seus pais. Posteriormente, ela acha que já está sabendo das coisas e acha que pode fazer as coisas por si só. Ela quebra a cara várias vezes. Posteriormente, ela casa e já vai ter os seus filhos. Mas mesmo assim, ela continua ligada ainda aos seus pais. É para ser, né? Ouve seus conselhos. Busca alguma coisa que ela não sabe. O normal é esse. Então, a mesma coisa é no reino espiritual. Fizemos, alcançamos, geramos um novo filho de Deus, ou seja, um bebê espiritual. Qual é a nossa função em relação a ele? Andarmos com ele por toda a vida. Amém? Mas nós não queremos. Por quê? Porque dá trabalho. Bom, todos aqui que estão aqui já foram mães. São mães. Então, dá trabalho ou não dá? Dá trabalho ou não dá? A mesma coisa é no espiritual. Aí dali um pouco, ele não quer mais, desistir, chega, cansei disso. Quando um filho se rebela, às vezes quando tem que dar umas varadas, tem que levar para um canto, tem que conversar, tem que tirar alguma coisa, ou seja, é a mesma coisa. Hebreus é muito claro. Deus corrige ao filho que ama. Se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Então é a mesma coisa, só que o que acontece? A pressão do mundo, o politicamente correto disse, não te meta na minha vida, eu sou independente. Nós não vamos nos meter na vida de ninguém, não, mas nós vamos ser o quê? Instrumentos para que eles possam. E queridos, nós que já andamos pelo Brasil todo, tem pessoas que você tem que ensinar desde escovar os dentes e desde tomar banho.
Sim, porque não sabem, ou nunca fizeram. Ou seja, são realmente bebês espirituais. Então, portanto, ide fazer discípulo de todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as todas as coisas, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós, como igreja, estamos numa missão especial. Nós temos que viver nessa missão, nós nascemos nela e não tem como sair dela, a não ser que nos desviemos dos caminhos do Senhor. Então, nós precisamos realmente nos envolvermos, sermos militantes, porque as trevas não estão brincando. Como, mais ou menos fazendo uma proporção, essas pessoas todas que estão fazendo esse barulho todo e tentando implantar de todo jeito a ideologia de gênero, destruindo com a família, não passam de 5% da população. E olha o estrago que elas estão fazendo. Por quê? Porque nós, como igreja, que deveríamos governar, eu não estou dizendo governar tá na frente de cada cargo público, não. Nós governamos pelo espiritual, porque a Bíblia é muito claro, assim como é no físico, é no espiritual. E tudo quanto há no físico, ela veio a existir a partir do espiritual. Então, nós trazemos do espiritual para o físico. Então, nós como igreja, nós não estamos militando. E nós vimos, eu vou só passando aqui, ó. Deus é um Deus que envia por quê? Porque ele enviou Jesus, enviou seus profetas, enviou 70, enviou a igreja. E após essa ascensão, enviou o Espírito Santo, que é o que nos capacita. Vimos isso aí tudo a semana passada. Então, assim como o Pai me enviou em missão permanente, pela qual ainda sou responsável, assim eu vos envio a vós. Nós fomos enviados, fomos capacitados. Por isso Jesus disse, ó, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós permanecemos parados, viemos para a igreja, viemos para Deus, permanecemos parados até sermos revestidos com o Espírito Santo. E depois disso nós partimos. Porque já estamos capacitados, já temos sobre nós a maior autoridade de todo o universo. O Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. O mundo está perdido. E nós somos representantes de Cristo nessa terra. Buscar e salvar os perdidos, fazendo deles discípulos de Jesus, os quais se tornarão agentes. O que diz ali? Transformação em sua geração. Nós não fomos chamados para enchermos igrejas com membros de banco. Aquele que, inclusive, e a gente brincava muito. Esses bancos aqui fizeram parte de uma igreja. Isso aqui é banco que daí nós compramos, desmontamos para fazer algumas coisas posteriormente. E tinha gente que tinha as digitais dela, da bunda dela aqui, ó. E se alguém pegasse o lugar dela, meu Deus do céu, chorando, pastor, pegaram o meu lugar, sentaram no meu lugar. Ou seja, a pessoa que ela só é membro de banco. Mas nós estamos aqui para agentes de transformação na nossa geração, para a glória de Deus e redenção, ou seja, transformação, mudanças de nações inteiras. Eu creio que todo mundo vê jornais, ouve jornais, olha jornais, lê jornais. E como está a nossa nação hoje? Nós estamos numa decadência moral, social, familiar, tudo que nós pensarmos, nós estamos numa decadência, numa falência. Se não for a igreja, queridos, a redenção da nação só vem através da igreja. Ela não virá porque vai se levantar um presidente, uma presidente, ou vai levantar uma nova geração de políticos. Não. A redenção da nação, a transformação da nação só vem através da igreja, que é a maior autoridade constituída por Deus em todo o universo. Se nós não nos levantarmos, por isso que nós vimos todas aquelas ministrações do estar assentado, do andar, do ficar, do estar firmes, do ter relação com o Espírito Santo, de intimidade com o Espírito Santo, para nós chegarmos aonde? Na missão da igreja. Nós precisamos nos posicionar. E aí vem um detalhe. Costumo falar sempre isso, falei ontem também na célula.
que é o Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Porque um detalhe é o seguinte, ó, Jesus não vai mais curar, Jesus já curou. Então a pessoa diz, eu vou vir para Cristo para ser curado. Não, tu pode vir para Cristo para receber a cura, ou tomar posse dela, porque Jesus já te curou na cruz há quase 2000 anos atrás. Jesus já te libertou na cruz há quase 2000 anos atrás. Jesus já te perdoou os pecados há quase 2000 anos atrás. Então Jesus já fez. Só que nós temos que tomar conhecimento da sua palavra para tomarmos posse. Então, a pessoa, quando ela vem a Cristo e ela recebe todo esse pacote que o sangue de Jesus providenciou na cruz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nos seus 7 derramamentos, ele proveu todas as nossas necessidades em todas as áreas. Mas tem mais um detalhe. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela declaração do seu testemunho. Se nós não proclamarmos, você pode ser o crente mais crente, pense num crente, é você. Mas se você não falar, se você não proclamar, se você não for um agente de transformação, nada vai acontecer. Porque se nós formos ver, Gênesis, no comecinho do Gênesis, como se criou todas as coisas? Pela palavra de Deus, pela união da palavra de Deus e do Espírito Santo, vida foi gerada. Então, pela união da palavra de Deus que está em você, que você vai proclamar, e eles o venceram pela proclamação, pelo seu testemunho. Então, pela palavra de Deus que está em você, que você vai declarar, o Espírito Santo pega aquela palavra e gera vida. Então, veja bem, nós conversamos muito no programa ontem pela manhã, porque muitos, não são poucos, não são muitos, uma grande maioria dos que se chamam crentes cristãos que vêm para a igreja, eles, depois que eles têm um tempo na igreja, eles já se acham os santos. E daí eles começam a olhar para as pessoas. Lá vem, tá vendo aquela que vem lá? Aquilo não vale nada. Aquilo é escória da sociedade. Só que ali em Mateus, eu não lembro mais, Marcos, que nós vimos ontem, 4:24, se não me engano, não lembro direito a passagem. Ele diz assim, com a mesma medida com que medirdes. Ou seja, eu vejo aquilo, eu estou medindo. Então, com a mesma medida que eu meço, eu serei medido, e a palavra é muito clara, e ainda será acrescentado. Então, eu estou vendo, lá vem aqui, está vendo aquilo? Eu estou me vendo na pessoa. Não esqueci. Então, 4:24 de Marcos fala isso. Jesus declarando isso. Então, o que acontece? Nós não estamos aqui para julgarmos, para condenarmos e para excluirmos. Nós estamos aqui para semearmos a semente de transformação, para que quando nós semearmos, Apocalipse 12:11, pela declaração, pelo testemunho da sua boca, o Espírito Santo pega e começa a trabalhar. Mas isso pode demorar um pouco, porque é só nós pegarmos a agricultura. Se nós pegarmos uma semente de rúcula, que eu lembre a que mais rápido brota, em questão de 3 a 4 dias por aí, quiçá 5 dias, ela já brotou. Você pega uma semente de salsa, já é na faixa de 21 a 27 dias. Aí você pega uma semente de bambu japonês, são 7 anos para que ela saia da terra. Então, não sei o tempo que a semente que você está semeando sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, sobre seus familiares, sobre seus vizinhos, sobre a cidade, sobre o estado e a nação. Não sabemos quanto tempo vai ainda germinar, mas nós temos que semear. Temos que declarar, o testemunho tem que ser o quê? Constante. E o Espírito é que vai fazer a obra. Mas é claro que eu não posso ser um vaso, eu não posso ser um instrumento, eu não posso ser um utensílio contaminado. Por exemplo, tem toda sorte de contaminação no meu corpo. E aí eu estou falando a palavra. É complicado.
Então, eu não tenho testemunho, eu não vivo. Eu sou um péssimo vizinho, um péssimo pai de família, um péssimo filho. Eu sou um péssimo ser humano. E aí eu quero ainda pregar o evangelho. Não vai dar certo. Então, a mudança, guarde uma coisa, ó, a mudança que eu quero no outro, a mudança que eu quero na prostituta, a mudança que eu quero no homossexual, a mudança que eu quero no ladrão, no corrupto, a mudança que eu quero na sociedade, ela primeiro começa em mim. Diga assim, a mudança que eu quero nos outros começa primeiro em mim. Porque a pior coisa que tem é quando quando a pessoa, aí como a Eliane gosta de dizer, o X. Então, a pior coisa que tem é quando o X, ele começa assim, eu não vou naquele lugar, porque lá tem pessoas que eu não quero ver. Eu não me misturo com certas pessoas. Ou seja, eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu não tenho problema, então eu não me misturo. Não, se eu sou uma semente, se eu sou um agente de transformação, eu tenho que me misturar, porque essa essência de transformação que está em mim, que vai transformar os outros. Não adianta eu ser aquela semente maravilhosa que vai produzir a 100 por 1, mas fico guardadinho dentro de casa, dentro da igreja. Não saio, não Deus o livre. Se eu sair, vou me contaminar. Que jeito? Você é um agente de transformação. Amém? Muda tudo, não muda? Só que, como disse os discípulos, aqueles 72, dura essa palavra, quem pode ouvi-la? Então, poucas pessoas querem ouvir. Agora, se nós falássemos aqui, Senhor, venham, e inclusive, não vou dar nomes nem nada, mas tem um tal de Pai Dedeco, que se você quiser, ele vem, abençoa você, e você vai sair rico desse culto. E é um pastor. Tem um culto especial para isso, o Pai Dedeco vai abençoar você. Aí, como é que está a igreja? Cheia. O endereço é a cruz de Cristo. Pode chegar nela, ó. Fica embaixo que desce, o óleo desce. Então nós estamos... Por que eu estou ampliando isso? Você pode, eu nem parei, nem saí do que nós vimos a semana passada. Por quê? Porque isso precisa ficar muito, muito claro em nós. Que nós fomos chamados para sermos agentes de transformação. E dentro de casa, dentro da igreja, nós não fazemos isso. Nós precisamos dar a cara a tapa, como se diz, é lá fora. Nós temos que ser instrumentos lá. A hora que uma pessoa perdeu uma carteira, nós acharmos, entregarmos integralmente para ela. A hora que qualquer coisa, a hora que na saída de um estacionamento você riscou um carro, se não achou a pessoa, deixa um bilhete no seu limpador de para-brisa, dando o seu telefone e tudo. Ou seja, é aí que nós vamos fazer a diferença. É dessa maneira que as pessoas, poxa, essa pessoa é diferente, o que ela tem que eu não tenho? Aí vem você se manifestando como agente de transformação. Amém, queridos? E continuando, ó. Veja bem, ó, o chamado primeiro da igreja é fazer discípulos de geração em geração, até que Jesus estabeleça o seu reino sobre a terra. O que a igreja hoje está fazendo? A igreja está clamando. Ora vem, Senhor Jesus. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Porque nos tira daqui que está ruim. Nos tira daqui que a coisa está feia. O mundo está chegando e o mundo vai nos pegar. Mas enquanto nós não estabelecermos o reino de Deus na terra, Jesus não vem. Como Jesus virá para uma igreja falida, uma igreja que não se posiciona, uma igreja que não transforma, não deixa eu tirar os meus coitadinhos dos meus filhinhos lá debaixo, porque senão eles vão cair. Isso não é evangelho. Se nós olharmos para aquele pingado de gente, pingado que eu digo não desmerecendo, mas eram poucas pessoas. Se nós olharmos para os discípulos, eram apenas 12. Ficaram 11, posteriormente já
colocaram mais um, o Matias, voltaram para 12, dali um pouco foram 120, dali um pouco já começou a coisa a crescer, já subiu para 3 mil, 5 mil, e aquele pouquíssimas pessoas, em pouco tempo, eles transformaram toda a terra, tudo aonde se conhecia. De tal maneira que quando eles chegavam numa cidade, eles já diziam assim, olha, aqueles que têm transtornado, aqueles que têm incomodado o mundo, chegaram aqui. Então, se nós não estamos aqui para incomodar, por que estamos aqui? Estamos ocupando o lugar de graça. Estamos aqui fazendo hora extra. Estão me entendendo, sim ou não? Isso nós precisamos ter consciência. Eu não tenho que ficar fechado, eu tenho que ir. Porque qual é o detalhe? Aonde eles mudaram o entendimento da palavra? Jesus disse assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí eu costumo brincar, você que anda por aí, claro, com essa ventania toda, pode ser que alguma porta andou por aí voando. É isso, porque era muito vento. Mas naturalmente, você vira uma esquina, você dá de cara com a porta? Eu acho que não. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que quer dizer? A igreja está indo, a igreja está buscando os perdidos, e aonde, naquela porta atrás dela, estão ali os bêbados, os viciados em bebida. A igreja vem, abre aquela porta e tira os bêbados. Aonde a porta dos drogados, tiramos os drogados. É isso que quer dizer. As portas do inferno, todas as portas que o inimigo fechou, e ali dentro estão as pessoas aprisionadas, a igreja vem e abre essas portas e tira os prisioneiros. É isso que quer dizer o versículo. E não o contrário. Então a igreja se fechou dentro das quatro paredes, porque não, lá vem as portas do inferno. Meu Deus do céu, se cuida que a porta está vindo. Não é assim. Estão me entendendo? Então é isso, precisamos entender. Entendendo isso, nós seremos uma igreja militante. E aí nós vimos, o mundo inteiro é propriedade de Deus. A Bíblia é clara nisso. Ela vem dizendo, Salmo 24:1, dei a Yahvé a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E também diz o Salmo 90, antes que nascesse os montes, ou tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, legalmente, as coisas, legalmente, o mundo das coisas e dos homens pertencem a Deus por direito de criação. Foi Deus quem criou, pertence a Ele. E porque Deus é o legítimo proprietário do mundo, nada poderá desafiar a autoridade com a qual nos revestiu para trazer os homens de volta a si. Nada, queridos, nada. Mas para isso nós temos que ter testemunho, para isso nós temos que proclamar a palavra. Porque eu vou lhes dizer uma coisa, não é fácil realmente. Você vive numa situação, numa circunstância, onde, por exemplo, o cônjuge, não interessa se é homem ou mulher, onde os filhos realmente são tronchos, não querem nada, são pessoas que, em vez de ajudarem, eles puxam para trás realmente, eles não querem que ninguém avance. É difícil você olhar assim, chegar em casa, por exemplo, não tem comida, não tem nada, está tão uma bagunça, e você chegar e ainda profetizar. A tendência de quem chegar e pá, que droga, não sei o que tem, passei o dia inteiro e olha que porcaria está isso aqui. Só que daí nós estamos o quê? Lançando sementes de destruição. Eu sei que olhando para as circunstâncias hoje do Brasil, tanto roubo, tanta corrupção, faltando o básico dentro de uma unidade de saúde, faltando o básico dentro de um colégio, é difícil nós profetizarmos. A tendência do ser humano é olhar para as circunstâncias e falar o problema. Só que se nós olharmos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, a gente não vê Deus falando o problema. Deus sempre fala a solução. E nós somos os seus agentes. Nós somos os seus representantes. A Bíblia diz que nós somos embaixadores dos céus na terra. E o embaixador, ele não pode dar opinião própria. O embaixador do Brasil, de qualquer nação que esteja em outra nação, ele nunca fala, olha, a minha opinião é essa. Não. Quando ele fala, ele está falando pelo seu país.
Então, nós, quando falamos, Deus não fala problema, fala solução. Então, nós aqui na Terra, vendo todos esses problemas, nós não temos que falar o problema, nós não temos que dar a nossa opinião, nós temos que falar o que Deus fala. Deus olhou no começo, a Terra era sem forma e vazia, e havia caos, ou seja, estava tudo destruído. Aí o que Deus fala? O que Deus faz? Deus diz, haja luz. Eram trevas. E ele diz, haja luz. E houve luz. Quando ele falou, haja luz, o Espírito Santo pegou aquilo e gerou luz. E aí ele foi dando todos os comandos. É o que nós precisamos fazer. Agora eu vou dizer assim, quer dizer que se eu falar, a coisa muda na hora? Não. Ele pode demorar um pouco. E aí, eu dei o testemunho para várias pessoas, já falei aqui também, foi quando eu estava com o minúsculo estourado do meu joelho. Realmente não conseguia mais nem caminhar direito. Aí eu orei, declarei cura, tomei posse do que o sangue de Cristo fez, mas ainda por uns 30 dias eu continuei sentindo dor no joelho. Mas eu declarava, não tem base legal para essa dor estar em mim, porque eu já fui curado por Jesus Cristo. E eu fui declarando, até que aconteceu. Quer dizer que então pela insistência? Não, é a palavra de Deus que você vai falar, porque a semente que você lança, ela vai germinar. Então, você está com o lar destruído, nós estamos com a sociedade destruída, nós estamos com todas essas circunstâncias contrárias. Deus olhou para o caos e disse, haja luz. E nós vamos então começar a declarar. Começar a declarar, porque nós temos a autoridade. A maior autoridade sobre a face da terra chama-se igreja. E nós precisamos tomar posse disso que nós já somos. Posso ouvir um amém? De Deus é a origem do homem, que Deus também é o destino do homem. Tudo se originou em Deus. Tudo volta para Deus. De Yahvé, é o Salmos 24:1. De Yahvé a terra e sua plenitude, todos aqueles que nele habitam. Já vimos isso. Então veja bem, firmados nesta verdade, poderemos desafiar os homens a se rebelarem contra o domínio de Satanás em seus corações e a retornarem ao seu legítimo dono, Deus, Rei, Criador e Redentor. Tudo isso nós já vimos. Agora veja bem, embora legalmente o mundo e aqueles que nele habitam pertencem a Deus por direito de criação e direito de redenção, nos encontramos com a realidade de 1 João 5,19, que diz, que ele fala o que ali? Que tudo está no maligno. O mundo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está no maligno. O que pertence a Deus e o que pertence ao maligno. Então tem pessoas, são duas classes de pessoas. Os que pertencem a Deus e os que pertencem ou permanecem. Porque na realidade não pertencem. Satanás ele usurpou, porque tudo pertence a Deus. Satanás que usurpou. Então, o que pertence a Deus, uma classe. E o que permanece ainda no maligno. Só permanece porque a igreja ainda não se posicionou. A hora que nós nos posicionarmos, nós vamos ver coisas mudando radicalmente. Mas ele não quer, ele só diz não que ele não quer. Comece a profetizar e comece a ver de outro ângulo. É claro que é difícil. Vem lá, você ora por uma pessoa, como eu já falei algumas vezes. Você ora, você clama, você declara que ela é liberta, que ela é um filho de Deus. Mas daí, dali um pouco, você parou. No outro dia, a pessoa vem lá, trançando as pernas bêbada. Ou drogada, ou seja do que for. E aí a pessoa olha assim, ele disse, não adianta. Eu estou orando para quê? Estou perdendo meu tempo. Lá vem aquela desgraça de novo. Não. Qual é a ideia? É você profetizar. Lá vem ele bêbado, mas isso não é ele. Ele é muito melhor que isso. Dá um jeito lá, amor, para nós. Ele não é isso. Ele é muito melhor do que isso. Ele já foi liberto, ele já foi curado, ele já foi transformado. E eu continuo a declarar, ele é um filho de Deus
cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus. Então, isso é que vai quebrar aquela maldição, aquele demônio, aquele espírito maligno que está sobre a pessoa. Porque Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou contra sangue. Então não é o cônjuge, não é o filho, não é o fulano, o ciclano, o beltrano, não são eles, é a estrutura maligna do inferno que está por trás. Quando eu me levanto contra a pessoa, e aí há tantos erros em rádio, televisão, em programas, onde líderes se levantam contra outros, falando deles, debatendo, criticando ou rebatendo no ar. O que acontece? Essas pessoas, elas estão apenas escandalizando o evangelho. A luta dela não é contra aquela pessoa, a luta é contra um espírito maligno. Isso é necessário o quê? Nos levantarmos contra o que ainda permanece no maligno. Amém, queridos? Então, a sua luta não é contra nem carne nem sangue, seja contra nenhum ser humano. A sua luta é contra espíritos malignos. Toda potestade, principado, todo o reino das trevas. Essa é a nossa luta. Romanos 6,16 diz, não sabeis que daqueles a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Não tem jeito. A pessoa, ela é escrava. E aí o grande detalhe é o seguinte, ela diz, eu ainda quero viver a minha vida, porque eu não quero ser escravo de uma igreja, eu não quero ser escravo de não poder fazer nada. Na realidade, nós somos livres. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer o que eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser, sem nenhum problema. Eu não faço porque eu não quero. Porque eu tomei a consciência de que isso é errado. Agora, uma pessoa que ela é viciada em alguma coisa e diz, eu não consigo me libertar disso. Essa é escrava. Não, eu estou gozando a vida. Eu fumo, eu bebo, eu me prostituo, eu vivo a minha vida, porque eu sou livre. Não, você tomou a sua liberdade para ser escravo de alguma coisa. Você usou da sua liberdade para se escravizar. Então veja bem, aquele a quem você obedece, você se torna escravo. Você se apresenta, como ali servo quer dizer escravo, tá? Outra coisa, Satanás criou uma estrutura, isso nós precisamos entender, uma estrutura de mundo que é organizada, governada por um sistema de ideias, conceitos, princípios, valores, pensamentos que estão em oposição a Deus. Tudo quanto está no mundo, e nós estamos vendo, seja ideologia de gênero, seja toda essa estrutura que foi montada, ela, na realidade, isso que quer dizer mundo, é uma estrutura que foi organizada por Satanás e também é governada por ele, para quê? Para destruir com tudo aquilo que Deus construiu. A Bíblia é muito clara, fez Deus macho e fêmea, homem e mulher. Agora, a última teoria deles é o seguinte, isso eu ouvi essa semana. A última teoria deles é a seguinte, que dentro do ventre materno, a primeira coisa que se forma é o cérebro. Então, por exemplo, o cérebro de uma criança, ele foi formado como sendo homem. Ali, todas as informações do cérebro dizem que eles são homem. Mas quando nasce, ele nasce mulher. Então ele vai ter uma briga a vida inteira, porque o cérebro diz que é homem, mas ela tem o sexo de mulher. Então ela está no corpo errado. Deus erra? Não erra. Então essa estrutura, e por que então se começa muito cedo na escola a infiltrar isso? Para que toque a confusão na cabeça das crianças, para que elas aceitem essa estrutura toda. Ou seja, eu posso escolher o que eu sou, o que eu vou ser. Não, isso não sou eu. Isso não sou eu sou isso. Então o que eu tenho que me adequar a isso. Queridos, Deus não erra. Isso é essa estrutura que foi organizada por esse sistema de ideias do mal, do maligno, que se opõe a tudo que Deus fez.
O que Deus fez é perfeito. Não há o que retocar. É perfeito. Tanto é perfeito que ele nada fez por atacado. Tudo ele fez no varejo, um por um. Um ser humano, e ainda a gente pode dizer, quando eu era criança, eu falava assim, Oswaldo, você é tão feio que quando você nasceu, Deus jogou a forma fora. Não. Você é tão perfeito que quando você nasceu, Deus jogou a forma fora. Só tem você. Tem ninguém igual a você. Então Deus é perfeito. Posso ouvir um amém? Então é desse jeito. Então, é nessa estrutura toda que Satanás tenta controlar a mente dos homens. E qual é a ideia de Satanás? Qual é o plano maléfico? Eliminar Deus da vida dos homens, para que esses homens, homens eu falo é ser humano, para que o ser humano cumpra os propósitos do maligno. Ou seja, vire tudo um caos. Então, essa é a estratégia. E contra essa estratégia de Satanás é que Paulo fala aqui, ó. E não vos conformeis com esse mundo. Esse mundo não quer dizer o que nós estamos vendo aqui fora, mas é toda a estrutura que Satanás arquitetou para que tirasse Deus do ser humano. Não vos conformeis com este mundo. E aí continua o verso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como é que nós vamos transformar o nosso entendimento? Pela palavra de Deus. Sem ela. Então nós precisamos nos expor à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o nosso alimento diário, de manhã, de tarde, de noite, aonde nós estivermos, a palavra de Deus. Aí sim, nós não nos conformaremos com tudo isso. Só que tem muitas denominações já aceitando toda esta aberração nos seus arraiais. Como nós nos oporemos a tudo isso, se nós estamos aceitando isso? É por isso, essa é a finalidade, queridos, desses programas de auditório, essa é a finalidade das novelas, essa é a finalidade das entrevistas, que parece ser algo tão... Essas são a finalidade dos Fantástico, essa é a finalidade, o quê? Mostrar que tudo é normal. Porque uma mentira contada com veemência, por mais de 1000 vezes, diziam os antigos, ela se torna uma verdade. Ela não se torna, mas ela parece ser porque as pessoas aceitam. E é o que está acontecendo. O Fantástico fala, a Fátima Bernardes fala, ou seja, todos os programas, mais as novelas, tudo vem falando. Aí vem essas entrevistas, como eu falei, dessa do cérebro, e vão só para quê? Para que a pessoa realmente é isso, não tem como. Todo mundo fala, os cientistas estão dizendo, é isso, vamos aceitar. E muitos já estão aceitando. Mas a Bíblia é clara, não os conformeis com este mundo. Jamais. Porque, veja bem, como é que Satanás ele vai trazendo tudo isso? E as pessoas vão aceitando. Por isso aqui, ó. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque é interessante, ó. Eu não lembro qual é o mandamento agora, mas um dos mandamentos diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem te dobrarás, nem cultuarás, ou seja, tu não vai fazer nada em relação que possa estar no lugar de Deus. Todas as pessoas, as Bíblias são as mesmas. Algumas Bíblias só têm uns livros a mais, que são 7 livros, mas na essência todas as Bíblias são as mesmas. Então, na Bíblia dessas pessoas que são idólatras, está escrito isso. Não farás imagem de escultura. Mas aí o Deus desse século, o que ele faz? Ele cega o entendimento e as pessoas acham, não, mas isso aqui não é uma imagem, eu não estou cultuando, eu apenas fiz como fosse uma fotografia da pessoa, do meu santo de preferência lá, mas eu não estou cultuando. Puxa vida, Santa Maria às vezes dá 300 mil pessoas na Medianeira, agora 15 dias atrás foram 150 mil ali na Romaria de Cruz Alta. Isso não é idolatria?
é não estar atrás de um ídolo, mas é o que está aqui, ó. Para quê? Para que a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, seja o quê? Ofuscada, não resplandeça. Mas isso, a igreja precisa se levantar. Nós estamos na terra, diga assim, ó, eu estou aqui para desfazer as obras do diabo. Nós estamos aqui para isso. Agora, não é chegando assim, por exemplo, a vizinha está lá num dia, a vizinha, eu digo qualquer vizinha, não estou dizendo, aqui eu só apontei para o lado. Então a vizinha está lá naquele dia, lá adorando a sua imagem, ajoelhada e fazendo as suas rezas, e aí eu aqui de cima, está repreendido em nome de Jesus, faço não sei o que eu tenho, sou idólatra. Não, não é assim. É o quê? Eu sendo instrumento de mudança. Porque a minha guerra não é contra carne, nem contra sangue, mas contra o quê? Principados e potestades. Então veja bem, se o adversário pode cegar o entendimento da humanidade, também pode controlá-la. Cega como? Todo dia vai lançando imagens, notícias, pesquisas que comprovam aquilo. E isso vai cauterizando a mente das pessoas que já não raciocinam mais, vão aceitando. Quer ver uma coisa? Quando começaram as novelas, há muito tempo, mas nos anos 60, 70, por ali, que a maioria não era nem nascido, né, irmã Marina? A senhora nem era nascida ainda, né? Nem eu. Então, o que aconteceu? Começou a lançar as novelas e era briga, começaram briga na família, no casal, e começou as traições. E dali um pouco se tornou normal. Não se via quase divórcio no Brasil. Depois da ascensão das novelas todas, a coisa... Aí ali no começo dos anos 90 começou a lançar homossexual. Lança um aí, ó, o povo todo rejeita. Aí tira, mata a pessoa, faz algo. E dali um pouco começa a lançar, dali um pouco se tornou normal. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou a lançar o quê? O lesbianismo. E agora, em seguida, começa a lançar o quê? A ideologia de gênero. Por quê? Porque nós não nos levantamos. É isso, que daí todo mundo, a pessoa está vendo, vê um dia, vê 2 dias, vê 3 dias, passa a ser normal. E aí o que ela vê já não incomoda mais ela. É assim que Satanás usa. Cega o entendimento, para que não resplandeça a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Infelizmente. Então veja bem, ó. Mas, ó, independentemente dessa realidade demoníaca, que é estrutura de mundo, mas mentes cegas, a estrutura do mundo foi feita por Satanás, que daí cega a mente das pessoas. Então, independente de tudo isso, Deus não desistiu do homem. Diga, Deus não desistiu do homem. E é interessante, nem o entregou à sua própria sorte. Deus diz, quer? Então, não quero mais vocês. Não. Eu veja bem. Por quê? Se por um lado, o mundo inteiro permanece cega, mente no maligno, está cego, está no maligno. Por outro lado, Deus mesmo é o proprietário do mundo. E preparou um plano maravilhoso que lançou uma luz de esperança para todos os homens. E por quê? Por causa disso, ó. Porque o mundo inteiro é objeto do amor de Deus. Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. Deus expressa a sua natureza amando. E ainda estamos na mensagem da semana passada, para ficar mais entendido. Então, como a laranjeira não pode deixar de dar laranja, assim Deus não pode deixar de amar. Ele ama. E Jesus fez a declaração, queridos, a maior declaração que se constitui na essência do próprio Evangelho. Ele disse o seguinte, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele não lançou o mundo à própria sorte, que deu o seu filho unigênito, o único filho que ele tinha, ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, esse crer, não é assim, eu acredito em Jesus, realmente eu acredito. Não, esse crer quer dizer assim, ó,
aceita Cristo e vive conforme os preceitos de Cristo e se transforma num instrumento de transformação do mundo. Ou seja, eu aceito a Cristo, eu venho para Cristo e me torno um soldado de Cristo. Para quê? Para implantar o reino de Deus no mundo. Amém? Ah, mas no mundo eu nem sei falar inglês, nem espanhol, como é que o mundo? Sim, o seu mundo começa na sua casa, pagando as suas contas, sendo um vizinho de excelência, sendo um pai, uma mãe de excelência. É assim que começa o seu mundo, a transformação do seu mundo. Amém? Porque às vezes nós queremos mudar o mundo, mas nós não nos deixamos mudar. Como eu dei o exemplo até para ver como as coisas acontecem mesmo. Não vou dar o nome de igreja, obviamente. Um líder de uma grande denominação aí, já falei isso, mas vou falar de novo só para você entender como às vezes a gente não se deixa mudar e quer mudar os outros. Um líder de uma grande denominação fazendo uma grande campanha, onde muitas curas, muletas sendo empilhadas, óculos e várias coisas sendo deixadas, cadeira de roda. E aí o repórter chega para ele e diz assim, está, e o senhor, porque também não lança os seus óculos ali, como os outros estão fazendo? Se é que comigo não funciona. Ou seja, eu levo, as pessoas são abençoadas, mas comigo não funciona. Então, vou dizer, eu quero que todo mundo mude, mas eu não mudo. Eu quero que as pessoas andem no que é certo, mas eu ando completamente fora. Ah, mas é que comigo não funciona. Tem que funcionar. A mudança que queremos dos outros, ela deve começar em nós, em mim. Então, queridos, o amor de Deus envolve toda a criação, toda. Não há limites para o amor de Deus. O reino de Deus é um reino de amor, e por esse amor o mundo todo será alcançado. Veja bem, se foi por amor que Deus deu o seu único filho para viver e morrer por nós, que daí ele se transformou de unigênito, único, em primogênito, o primeiro. E veio uma sequência após ele, que nós somos um deles. Não sei que número estamos, mas somos. Então veja bem, se Deus nos alcançou por amor, vamos ver se você raciocina. Como nós alcançaremos os que estão perdidos? Acusando-os? Ó, o seguinte, se tu não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Você vai queimar a eternidade no inferno. É assim? Não. É nós nos achegando. Qual é a sua necessidade? Como é que eu posso lhe ajudar? Eu posso, por acaso... Ah, mas eu vi que aqui a sua janela não está muito limpa. Eu posso limpar? Claro que tu não vai dizer isso, senão a pessoa vai se ofender. Como? Chamou minha janela de suja? Não, mas é um jeito. O que a pessoa precisa? Você ajuda ela. Quantas velhinhas às vezes aí vão arcada, passa jovem para cá, jovem para lá. Se você vê, vários são crentes, sequer ajuda a pessoa. Se bem que hoje está difícil, né? Se a pessoa, posso levar a sua cesta? Não, sai daqui, seu ladrão. Hoje não está muito fácil. Mas, queridos, nós vamos ganhar através do amor. Jesus, Deus nos alcançou através de Jesus pelo amor. E nós vamos alcançar essas pessoas pelo amor. Então veja bem. Veja o que diz João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus muito bem podia ter descido... E aí, assim que crescesse e começasse a pregar com ele, tá vendo? Eu sou filho de Deus, eu sou o filho de Deus. E você quem é? Vai se converter, seu nojento, seu sujo, seu pecador. Ele não fez isso. E quando ele entrou na casa de um pecador, ou então quando aquela mulher prostituta começou a lavar os seus pés, a derramar aquele perfume nos seus pés, o cara disse, se ele soubesse quem é essa aí, ele nem deixaria que ela tocasse nele. Jesus não fez nada disso. Ele demonstrou o amor. Ele ganhou as pessoas pelo amor.
não veio julgar. O sacrifício de Jesus Cristo foi por todos os homens. E aí nós entramos em Romanos 5,18, que diz, portanto, assim como por uma só ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, que daí entra aquilo que nós conversamos no programa. Em qual cinturão nós estamos agarrados? No cinturão de Adão, que é juízo e condenação, ou no cinturão de Jesus, que aí vem aqui, assim também por um só ato de justiça de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Então, veja bem, o ato de Jesus, primeiro o ato de Deus de enviar o seu Filho, depois o ato de Jesus que não foi de condenação, mas foi para justificação e vida. Se nós somos cristãos, que quer dizer pequenos cristos, ou abrindo um pouco mais o leque, cristão quer dizer ser a reprodução de Cristo no seu caráter e na sua missão. Se Deus nos deu exemplo, Cristo nos deu exemplo, os apóstolos nos deram exemplo, quem somos nós para agirmos de forma diferente? Precisamos nos levantar como instrumentos de amor, para então tudo isso poder acontecer. Amém? Diga assim, o preço de redenção foi pago por todos os homens, de modo que há provisão para todo aquele que crê e aceita a oferta do imensurável amor de Deus. E por causa desse amor, nós podemos proclamar, diga assim, os reinos do mundo retornarão ao seu legítimo dono. Os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Amém? Conseguimos entender? Eu fiz só uma revisão da semana passada. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos vamos continuar. E a coisa vai ampliando. Ou nós entendemos, ou nós entendemos. Ou nós nos posicionamos, ou nós nos posicionamos. Ou nós somos cristãos, a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão, ou nós somos cristãos. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, graças te damos por esta manhã maravilhosa. Te louvamos por nós que aqui estamos, te louvo por aqueles que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir através da internet. E pedimos que o teu soberano Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e que esta palavra possa ter caído em boa terra, para que produza segundo a proporção que o Senhor mesmo determinar. Que nós possamos ser realmente a reprodução de Cristo, não olharmos com um olhar de condenação, não olharmos com um olhar de julgamento, e jamais venhamos a condenar as pessoas, mas que nós possamos olhar com o mesmo olhar que Deus olhou para o mundo e que Jesus Cristo posteriormente olhou para cada um de nós, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar declarando que nós seríamos a sua reprodução. Pai, ministra de uma forma especial a tua igreja, nesta cidade, neste estado, nesta nação e nas nações da terra. E que como igreja, nós não venhamos a nos conformar com este mundo, com a estrutura que Satanás idealizou, mas que nós possamos nos levantar como instrumentos de transformação, assim como nós possamos deixar que Cristo, a palavra dele, o Espírito Santo nos renovem a nossa mente, nós possamos também sermos instrumentos para a transformação de outros. E, ó Pai, que nós sejamos batizados nesta manhã com um batismo de amor, com um batismo de compaixão, com um batismo, ó Pai querido, em que nós possamos
amar as pessoas indistintamente e sermos instrumento para as ajudarmos, para as ampararmos e para levarmos ela ao teu caminho sem condenação, sem acusação, mas amando-as, assim como Deus amou a nós que enviou seu Filho, assim como seu Filho amou a nós que foi morto naquela cruz. Muito obrigado por esta manhã, ó Pai querido. Muito obrigado pela tua palavra. E ser conosco, nos dando um restante de dia abençoadíssimo na tua presença e uma semana maravilhosa, onde possamos ser instrumentos para que o teu nome seja adorado, engrandecido e glorificado. E o teu reino implantado a partir de nós, aonde quer que nós possamos alcançar. E daremos a ti sempre o louvor, a honra e a glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um dos que estão nos ouvindo, nos vendo, nos escutando, e tenha uma semana de excelência em nome de Jesus.